Boa noite. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Querido irmão Edilson, louvado seja o nome do Senhor por sua vida, meu querido irmão. Nós vamos trazer nosso estudo de hoje, a lição de número 12 da nossa confissão de fé. Mas antes de tudo, eu queria orar, queria começar orando e incluir nessa oração uma pessoa muito querida minha, Amanda. Fomos criados juntos, somos praticamente irmãos, e eu quero orar principalmente pela vida dela nessa noite, que ela está precisando das nossas orações. E você que possivelmente está nos vendo aí, que você possa também entrar em oração ao Senhor, tá certo? Querido Deus e Pai, autor e consumador da fé, Deus criador, bendito e soberano, Deus, nós queremos entregar em Tuas mãos as nossas vidas. Muito obrigado pelo cuidado que Tu tem por nós pecadores, ruins, que não somos merecedor do Teu perdão. Mas Tua graça tem nos fortalecido, nos erguido diante de todas as dificuldades e situações que vivemos. Ilumina-me segundo o Teu Espírito Santo na Tua palavra que já fora inspirada. Pai, em nome de Jesus, vai ao encontro de Amanda, Senhor, nessa noite. E também dos demais enfermos e doentes, que se for de Tua vontade, Senhor, possa curá-los, para que depois eles possam continuar engrandecendo e bendizendo o Teu nome. Nos ajuda em Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. André, Deus abençoe. Emerson, boa noite. Eu queria convidar você para nós estar lendo o texto de Romanos, capítulo 8, versos 15 e 16, que é o que traz o endossamento e o alicerce da nossa lição de hoje, que é algumas explicações sobre a adoção, tá certo? E o texto nos diz o seguinte, Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Graças a Deus. Veja que o texto de Paulo, ele por si só, ele já deixa bem claro, ele traz duas colocações que são pontos doutrinários, que é quando ele diz aqui que o próprio Espírito testemunha, que ele diz aqui, pois vocês receberam um Espírito que não os escraviza, mas novamente temeram para receber o Espírito que os adota. Primeiro ponto doutrinário é a adoção. E segundo, que o próprio Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Então, por meio dessa adoção, nos tornamos filhos legítimos de Deus. Tá certo? A nossa lição, ela diz o seguinte, que a adoção é uma graça pela qual somos recebidos e tratados por Deus como filhos. Antes nós não éramos filhos, antes nós não éramos povo de Deus, não éramos uma nação eleita nem escolhida, tratados pelo Pai. Ou seja, essa adoção ela é totalmente derivada de Deus Pai, em Deus Pai, por Deus o nosso Pai.
tá certo? É uma adoção singela que ele, por sua livre graça, por seu imenso amor, resolveu nos agraciar, nos adotando. João Calvino disse, certa feita, que sob a lei os crentes chamavam a Deus de Pai, porém jamais com uma confiança tão segura, porque o véu os mantinha afastados do santuário. João Calvino está falando aqui do povo do Antigo Testamento, que embora chamasse Deus de Pai, mas não tinha esse diálogo, essa comunicação. Muitas vezes o povo antigo de Israel tinha que esperar a vontade de Deus para poder falar com Deus, no sentido de que era Deus que os procurava. Vocês lembram das situações que havia no Antigo Testamento, que o sacerdote era quem falava com Deus em nome do povo. Ou seja, o povo não tinha esse acesso ao Pai como filhos que nós hoje na nova aliança temos. Tá certo? Então, Calvino está dizendo que o povo não tinha a mesma confiança que nós temos hoje de falar, a segurança de falar com Deus como Pai, porque o véu os mantinha afastados dessa situação. Mas agora que a entrada nos foi aberta pelo sangue de Jesus, através do sangue de Cristo no Calvário, podemos cada um confiadamente gloriar-nos, não somente de falar, porque o véu se rasgou, mas nos gloriarmos de declararmos que somos feitos filhos de Deus, por esse ato divino de adoção. Certamente, essa condição nos enche de alegria e nos dá a liberdade para uma experiência de uma comunhão íntima com Deus, a quem podemos chamar de Pai. O termo grego aqui é Abba, que quer dizer paizinho. Ô Senhor, meu paizinho, eu preciso de Ti, eu estou aqui, eu careço de Ti. Há um diálogo entre o filho e o pai, sempre que a gente queira, porque o véu do templo se rasgou. Não há mais a necessidade da gente ter que invocar ou esperar o sumo sacerdote uma vez por ano para poder entrar no lugar dos santos, porque como filhos de Deus agora, a gente pode entrar e podemos falar com o Pai a qualquer hora que a gente quiser. A qualquer hora. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse que nós devemos orar sem cessar, ou seja, todo momento, todo tempo de nossas vidas, nós podemos e devemos estar orando a Deus, porque agora nós somos filhos de Deus. E qual é o filho que chega ao pai e o pai o rejeita? Não. Toda hora que o filho quer falar com o pai o recebe, o pai o aceita, e o pai certamente fala e responde ao filho. Queridos, sobre esta maravilhosa graça, destacamos alguns tópicos para a nossa reflexão e para melhor entendimento, com textos das Sagradas Escrituras que provam essas condições de que, mesmo sendo adotado, nós somos legitimamente filhos de Deus. Primeiro são os benefícios que a adoção nos dá. Quais são os benefícios que essa adoção nos dá? Certamente você já ouviu falar de filhos adotados, né? Filhos adotivos. E eu conheço, pessoalmente falando, eu conheço um casal que tem um filho adotivo, que de tanto eles viverem, né? Eles já se parecem. Quem não conhece a história não diz que ele é filho adotivo. Então, quais são os benefícios? O primeiro benefício é que todos são justificados diante de Deus. Está lá o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 7, e Efésios 1, 3 a 7. Quando Deus adota a gente como seus filhos, a primeira coisa que ele faz é nos justificar diante de Deus
por Jesus Cristo, pelo seu sangue, nos justifica, nos lava, nos purifica, certo? E fazendo assim, ele nos torna legitimamente filho de Deus. Esse texto que está aqui na nossa lição é um texto muito interessante e prova o cuidado de Deus para com os seus filhos. Quer ver? Veremos aqui esse texto que está em Efésios, capítulo 1, 3 a 7. Efésios, capítulo 1, 3 a 7 diz: Bendito seja o Deus Pai. Olha, ele continua mencionando, direcionando que Deus é o nosso Pai. Pai de filhos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e em sua presença, em amor. Veja que interessante que ele fala aqui agora, que dentro desses benefícios, essas qualidades que ele nos justificou. E o versículo 5 ele diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Nos adotou no seu próprio conselho, na sua soberania, na sua própria vontade, para o louvor da sua própria glória e da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Irmãos queridos, é bênção grande, por isso que o texto começa dizendo que nos abençoou com toda essa sorte de bênçãos espirituais. É muita bênção sermos reconhecidos pelos céus, pela glória da majestade celestial, que somos adotados e somos filhos dele. Segundo benefício da adoção é que ele nos tornou beneficiário pela sua graça. Isso é algo que somente um Deus amoroso e poderoso poderia fazer por nós, ninguém mais. O texto escolhido aqui é Efésios capítulo 2, versículo 8, quando ele revela assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A regeneração está aqui, vocês são salvos por uma graça que vem de Deus, que é dom de Deus. Foi ele que fez isso, para nos tornar seus filhos. Seus filhos. Segundo benefício, os benefícios da adoção. O segundo benefício da adoção é a recepção como membro da família de Deus. Você veja como é interessante, né? Uma criança, por exemplo, acabou de nascer. Aí vem um Bill Gates, um Donald Trump, um Valentino Rossi, deixa eu ver quem mais, a rainha da Inglaterra, e diz assim: eu quero adotar essa criança, eu quero adotar esse bebê. E era um bebê pobre, certamente nos seus próximos dias não ia passar fome, não iria ter herança nenhuma, mas foi adotada por uma dessas pessoas que eu citei. E imediatamente é levada para o cartório. E agora, essa pessoa, depois que o juiz assinou ali no cartório, que tornou-se filho legítimo de algum desses personagens que eu citei, essa pessoa agora torna-se legitimamente filho. Vamos tomar como base aí filho de deixa eu ver aqui, desses nomes que eu disse, não,
do príncipe Charles. Teve 2 filhos com a princesa Diana. E agora ele adotou. Então tornou-se filho legítimo do príncipe Charles. E o que é que acontece? Ele agora vai fazer parte da família real por adoção. Não importa onde ele nasceu, de quem ele foi filho, se foi fruto de um estupro, não importa se teve complicação no parto, se a sua mãe era negra, pobre, tinha um problema de algum tipo de doença. Agora, depois de adotado, que foi registrado lá no cartório, passou a fazer parte da família real. E com isso veio o sobrenome da família real, vai ganhar a herança, tá certo? Deixa eu trazer um fato para a gente entender melhor como um fato bíblico. Vocês lembram de Moisés? Moisés foi adotado pela filha de Faraó. Ele foi criado com todas as regalias egípcias, com o ensinamento egípcio, com a comida, o tratamento, a cultura. Você entendeu? Tudo ali. Ele passou a fazer parte daquela família. Agora imagine você ser adotado e fazer parte e ser recebido, tá certo? Como membro da família de Deus. Olha o que é que diz João capítulo 3, o versículo 1. João capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha aqui. João capítulo 3, versículo 1 e 2. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus a uma noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então veja que você fazendo parte da família de Deus, você não pode fazer nada se Deus não estiver com você. Mas certamente Deus vai estar com você porque você agora faz parte da família dele e agora ele é o seu pai. Porque você passou a fazer parte dessa família que é um povo que foi adquirido por Deus. Outra coisa interessante aqui, Márcio, meu amigo, saudades de você, viu? Deus te abençoe, cara. Muito bom ter você por aqui. Outro ponto é que nós vamos gozar da liberdade e o privilégio dos filhos de Deus. Quando você é filho, o seu filho na sua casa, ele tem toda a liberdade de entrar e sair, de abrir a geladeira, de comer o que quiser, porque é filho. Além do mais, ele tem parte da herança. Enfim, e quando nos tornamos filhos de Deus por adoção, agora a gente tem herança. Nós somos, segundo as Sagradas Escrituras, nos diz que nós somos co-herdeiros com Cristo dos céus. Até porque, queridos, Deus criou os céus para os seus filhos. Seus filhos. Você entende? E note que no sentido original da palavra de Deus, ele só tem um filho, que foi gerado, que é Jesus Cristo. Mas note que ele fez o céu para seus filhos, no plural. E quem são seus filhos? Aquele a quem ele adotou, conforme nós já lemos em Efésios capítulo 1, a quem ele chamou, predestinou e justificou para chamá-los de Abba, Pai. Certo? Outro ponto aqui é que nós temos o acesso ao trono da graça de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11 de Mateus, ele nos diz aqui que nós temos esse acesso ao trono da graça, de podermos entrar. O filho não vai para a casa do pai, ele não precisa avisar. Ele chega na casa do pai a hora que ele quiser, porque ele é filho. Tá certo? E o texto aqui de Mateus diz assim,
Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Do versículo 7 até o versículo 11. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, se tratando de Deus, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, na condição de filhos, nós oramos a Deus, pedindo a Deus que Ele faça a sua vontade em nossas vidas. Diz aí, Branco, tudo bem? Israel, Jacó. Outra coisa é que nós temos intimidade com Deus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 15, é que ele, nesse texto aqui, no original aqui do grego, a palavra lá é Abba, né? Abba, que quer dizer paizinho, no diminutivo, no sentido carinhoso que os filhos chamam com o pai. Então, essa adoção torna-nos íntimos de podermos contar qualquer coisa que a gente quiser ao nosso pai, contar a ele, levar para ele as nossas dores, tá certo? Por isso que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe? Ele diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O grande problema é que muitas vezes nós esquecemos que nós temos um Deus poderoso, um Pai amoroso, um Deus que cuida de nós, que vela por nós. Se nós que somos maus, humanos, carnais, com a natureza decaída ainda, se nós damos tudo o que podemos dar para os nossos filhos, imagina o nosso Deus, o nosso Pai amoroso. A outra coisa que temos aqui é que há no benefício de adoção um tratamento divino de paternidade. Ele nos trata como Pai, como Senhor, como nosso Pai, o nosso Deus Pai amoroso. Vejamos o que é que diz o Salmo de número 103. Salmo de número 103, versículo 13. Olha aqui o que diz. Salmo 103, o versículo de número 13 diz: como um bom pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Que coisa linda, que coisa maravilhosa esse Deus faz com os seus legítimos filhos, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Esse livro da vida é onde quando ele assinou ali o nosso nome no livro da vida, ele nos fez seus filhos, ele nos fez povo seu, ovelha do seu pastoreio. Sabe, ele nos tornou nas condições de que nós agora temos acesso a ele por intermédio da oração, entramos no santuário sem precisar agora de sacerdote algum, porque ele nos garante a entrada nesse santuário qualquer hora, qualquer momento que a gente precisar e que a gente quiser. Um dos grandes problemas da humanidade, principalmente dos cristãos, é que eles entenderam ao longo dos anos e de uma teologia má, de uma teologia mal aplicada, que tem muitos crentes que acham que a oração é para pedir, a oração, irmãos, é para ter íntima comunhão com Deus. A oração é para ter uma comunhão perfeita com Deus. A oração é para a gente se entrelaçar com o Senhor nosso Deus.
A oração é o meio pelo qual nós nos comunicamos com Deus. Deus nos deixou a sua palavra, Ele está falando conosco através da sua palavra, e nós, como míseros pecadores que carecemos da sua graça, falamos com Ele através da oração. Isso é um diálogo, um relacionamento entre Deus, o nosso Senhor, e nós que somos seus filhos, que fomos feitos filho dele. Tá certo? Então precisamos entender isso. Terceiro e último lugar, queridos, quais são as garantias dessa adoção? O que é que a Bíblia diz que nos garante que nós realmente somos filhos de Deus por adoção? Em primeiro lugar, pelo selo do dia da redenção. Efésios capítulo 1 e o versículo 11, dos versículos 11 ao 14. Ele diz: olha o que ele diz. Efésios capítulo 1, do 11 ao 14. A garantia do selo da redenção. O que ele diz aqui? Nele fomos também escolhidos. Não somos nós que escolhemos Deus. Foi Deus que nos escolheu. Tendo sido predestinado conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito de sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor de sua glória. Ele nos escolheu para que a gente pudéssemos glorificar e exaltar e bendizer o seu santo nome. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, o selo do Espírito Santo. Está aqui mais uma prova de que todo crente que recebe a graça de Deus, ele é selado, ele é batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus passa a morar nele agora, e esse Espírito que é o penhor, ele vai ali e ele sela o crente como garantia. A carta, você bota no correio, ela só tem valor depois que é colocado o selo e o carimbo do correio. Assim é o crente. Quando Deus o recebe, ele é selado pelo Espírito Santo de Deus, e esse Espírito agora garante o penhor da vitória e o sentido da redenção, e de que ele agora é um verdadeiro filho de Deus, um legítimo filho de Deus. Mas em segundo lugar, aqui no nosso terceiro ponto das garantias, é que há uma herança das promessas divinas. Romanos 8 e o versículo 17 é uma esperança da promessa que Deus garantiu através da adoção para nossas vidas. Versículo 8, capítulo 8 e o versículo 17, quando ele diz a seguinte expressão, dizendo assim: se somos filhos, então somos herdeiros. Não é a teologia da prosperidade que garante nada disso, não. Não é a fogueira santa. Não, quem garante isso é Deus. Em Cristo Jesus, ele diz: se somos filhos, logo imediatamente nós somos herdeiros. Não é herdeiro de casa aqui, não é herdeiro de fazenda. Não, nós somos herdeiro dos céus, da glória celestial, de algo que nunca se contou nem se mostrou ao mortal. Algo sublime, totalmente espiritual, que está nas mansões celestiais. Algo que nós só vamos observar, ver, poder tocar e sentir quando tivermos um corpo incorruptível, sem pecado, sem mancha, totalmente igual ao de Cristo. Isso só vai acontecer quando nós formos passar dessa vida para a vida melhor que Deus tem para nós, garantida lá no céu. Esse é o sentido do cristão, esse é o sentido de sermos filhos de Deus. Não teria sentido nenhum nós sermos filhos de Deus e viver uma vida medíocre aqui, baseada nas coisas dessa terra, mas sim baseada nas coisas em Deus, em Cristo, no nosso Senhor, nos céus, na sua glória, nas mansões celestiais. Em terceiro e último lugar, ele nos garante a herança de uma eterna salvação. É por isso que nós que somos reformados,
que abraçamos a teologia reformada, seguindo os princípios bíblicos, né? E que Calvino ensinou, Lutero ensinou, Zwingli ensinou, Melanchthon ensinou, os pais da igreja ensinaram. Nós da teologia reformada cremos que de maneira nenhuma a salvação se perde pelo fato de que é uma herança eterna de Deus. Porque quem está garantindo não é a igreja fulano de tal, não é a placa da igreja de tal. Quem está garantindo a salvação é o próprio Deus que doou o seu único filho para morrer na cruz, para nos salvar. Eu já li aqui agora, hoje, o texto que diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nos escolheu para sermos filhos e nos chamá-los de pai. Eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo agora, mas eu queria fazer uma pergunta a você, e você que está aí, que pode escrever, por favor, você já viu um filho deixar de ser filho? Ainda que ele queira. Suponhamos que ele queira. Suponhamos que você diga assim, eu não quero mais ser filho do meu pai. Você vai lá, desmembra o seu sobrenome do registro, paga uma taxa. Então, na sua cabeça, e para muitas pessoas, você deixou de ser filho do seu pai. Correto? Tá não. Porque na hora que fizer o exame de sangue, aqui no Japão, na Austrália, na Bélgica, onde você for, vai comprovar cientificamente, geneticamente, que você continua sendo filho daquela pessoa que civilmente, pela lei do país, você se desmembrou, né? Se desfiliou. Tá certo? Mas quando você faz o exame, vai lá e comprova, não, é filho. Assim somos nós, irmãos. Assim somos nós. Eu dei um estudo, hoje faz 8 dias, e no outro dia alguém vai lá e me pergunta nas redes sociais, e a salvação não se perde? Não, eu disse, não se perde não. Ponto. E se perde se for a Cristo que não te salvou. Mas se foi Cristo que te salvou, salvação não se perde. Trazendo para a nossa aula de hoje, se você se tornou filho de Deus por adoção, foi selado pelo Espírito Santo, o seu nome foi escrito no livro da vida, você é um herdeiro, você tem salvação eterna, você nunca vai deixar de ser filho. Como é que vai perder a salvação? Você nunca vai deixar de ser filho. Quem é filho nunca deixa de ser filho. Desculpa. Ainda que você queira. Ainda que você queira. Mas não há a mínima condição. Nenhum requisito. Nenhum. Quem foram dos filhos de Israel do Antigo Testamento que se perdeu? Dos filhos. Dos israelitas. Quem foi? Você vê o Evangelho, você vê Cristo no Antigo Testamento, você vê a graça no Antigo Testamento, você vê a salvação sendo praticada, preservada no Antigo Testamento. Então, você precisa entender que você agora é filho de Deus. Agora, claro, você foi salvo e predestinado para a santificação. Você não foi salvo e predestinado para viver em pecado, nem para sair da comunhão, nem para sair da casa do Pai. Você foi salvo para viver em comunhão, em eternidade. O verdadeiro salvo, o verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro cristão que nasceu de novo, que está em Cristo, que tem o seu nome escrito no rol do livro de Deus, não no rol de membro de uma denominação tal, mas tem o seu nome escrito no rol do livro santo de Deus. Não tem demônio, nem Satanás, nem diabo, não tem ninguém que possa apagar o nome que está no céu, até porque o diabo não pode mais entrar no céu para dialogar, nem para pegar esse livro, querido. Você percebe a grande garantia que Deus nos dá, que o nosso nome está escrito no livro da vida, e o livro da vida está aonde? Está na glória, está em Deus, está com Deus. Quando a gente ler as páginas, pastor Eliezer, Deus te abençoe, querido, aí em Arari, no Maranhão. Quando a gente vê a história do Novo Testamento, a gente vai perceber que Cristo está assentado à destra de Deus Pai. E lá está o livro. Apocalipse diz que ninguém pode abrir esse livro está selado. Só quem Deus permitir que pode ler ali o livro. Então, se o seu nome está escrito no livro da vida,
Não tem quem possa tirá-lo de lá. Não tem quem possa. Não tem quem possa desmembrar você de ser filho de Deus. Não tem quem possa desfiliar você da filiação materna como filho legítimo que fora adotado ali na cruz. Marcelo Rocha, Deus te abençoe. Como é que a gente não pode entender isso? Isso está nas páginas da Bíblia. Está nos contextos do Novo Testamento. Certo? O apóstolo Pedro, escrevendo, ele fala isso com muita clareza e deixa claro. Agora, ou eu creio ou eu não creio. O próprio arminiano, quando ele vai orar, ele vai dizer assim: Senhor, obrigado por tua salvação. Você nunca vai encontrar um arminiano dizendo assim: Senhor, obrigado porque tu estás me salvando. Ele não ora assim. Ele não ora assim. E eu acho interessante quando eu converso com alguns arminianos, sem criticá-los, mas fazendo uma crítica aqui construtiva, no sentido teológico e apologético. É que numa conversa, por exemplo, você vai encontrar um arminiano dizendo assim: olha, aquela palavra que eu recebi no culto de ontem está determinada. Olha, quando Deus fala, a palavra de Deus se cumpre. Isso é um arminiano falando. Olha, Deus disse que vai fazer isso. Então, no sentido da promessa, no sentido da bênção, no sentido disso, quando Deus fala, está falado. Agora, no sentido da salvação, para eles, não. A salvação pode perder. Irmãos, a Bíblia é completa, ela é santa, ela é pura. Nós não estamos lidando com um livro de autoajuda, nós estamos lidando com um livro sagrado. Nós não estamos lidando com qualquer livro, nós estamos lidando com o livro de Deus, com os escritos inspirados pelo Espírito Santo. E nele está escrito que agora nós somos filhos. E note que tem sangue no meio. Tem sangue nesse meio. Foi o sangue de Cristo que fora derramado por nós ali na cruz. E ele nos separou antes da fundação do mundo. Uma vez eu estava dando aula para os irmãos na classe de catecúmeno para o batismo. Isso foi em uma terça-feira, e no domingo anterior alguns irmãos foram para um culto em outra igreja e lá alguém se converteu. E quando alguém se converteu, o pastor chamou na frente e o pastor disse assim: agora eu vou orar para Deus escrever o seu nome no livro da vida. E alguns desses irmãos que já tinham aprendido comigo chegaram a me questionar: pastor, o pastor domingo, o pastor fulano de tal domingo orou para Deus escrever o nome daquela pessoa que se converteu no livro da vida. Está certo ou está errado? Está errado. Está errado, porque quando alguém se converte, foi chamado por causa da graça, porque a salvação não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. E quando alguém se converte pela mensagem da pregação do Evangelho, é porque essa pessoa já é um eleito, só que nós não sabemos. E quando essa pessoa se converte, o seu nome já está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Então, Deus não escreve o nome de ninguém no livro da vida na hora que a pessoa se converte. O nome dele já está escrito. Agora, eu e você não sabemos. Por isso é que nós temos que pregar, porque a gente não sabe quem é e nem quem não era eleito. Por isso que a gente tem que pregar a toda criatura. E ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê é o que é eleito. Aquele que crê é o que fora predestinado. Quem crer e for batizado será salvo. E ele só vai ser batizado porque ele creu na mensagem da pregação genuína do Evangelho. Amém? Que Deus, irmãos, em Cristo, nos abençoe. E que a gente possa entender e crer. Crer e observar. Tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que a gente possa crer que nós somos filhos legítimos de um Deus que não mente, que nos deu como herança essa promessa. E que Deus nos abençoe. Tá certo? Áurea, depois você me dá a notícia aí de Amanda, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e vamos continuar orando. Queridos, mais uma aula de hoje encerrada. Eu queria dizer a você que nos domingos nós já estamos no templo, ali, cadeiras separadas,
álcool em gel, máscara, tá certo? E se você é daqui de Capim e quer assistir uma mensagem, quer ir para a igreja e ouvir uma boa mensagem expositiva das Sagradas Escrituras, vá ali ao templo. Igreja Presbiteriana da Reforma, Rua 15, Rua São Sebastião, número 215, aqui em Capim. Domingo, 18 horas. Tá certo? E por enquanto, nós vamos estar continuando com nossos estudos aqui pelo Facebook nas quarta-feira. Que Deus abençoe. Próxima quarta, nós vamos estar falando sobre a santificação, é a lição número 13, e que Deus em Cristo nos abençoe. Tenhamos todos uma boa noite, no nome de Jesus, e um resto de semana agraciado pela presença do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai, toma as nossas vidas, as pessoas que passaram aqui no Face, Senhor, deixaram aí os seus likes, comentaram alguma coisa, e depois vão assistir outras pessoas a partir de amanhã, quando o Cleito botar lá no YouTube. Visita essas pessoas e fala com essas pessoas através dos textos, não é através de mim, mas através dos textos da tua palavra, através das Sagradas Escrituras. Toma, Deus, a vida de Amanda, Candace em tuas mãos, em nome de Jesus. Consola a vida de todos aqueles que perderam muitos de seus familiares. Nos ajuda. Abençoa a Igreja Presbiteriana da Reforma aqui em Capim. Abençoa o Presbitério Sul da Paraíba. Abençoa o Reverendo Silvano Belarmino. Abençoa, Senhor, o Presbitério Sul de Sarandi, o Reverendo Jean Carlos. Abençoa o Reverendo Eliezer, pastor presidente da Igreja Presbiteriana da Reforma ali em Arari, no Maranhão. Toma a tua direção, Senhor. Nossas vidas, nos dê graça, nos ajuda. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe.